Boa noite, este é o Jornal Regional. Ao fim de 3 anos, Portugal deixa de estar no grupo das 10 economias com maior risco de incumprimento, para onde entrou no segundo trimestre de 2010. O país, que foi resgatado pela Troika em maio de 2011, teve o seu pico do risco de incumprimento registado a 12 de março de 2012, com uma probabilidade de incumprimento de 64,55%. Hoje, a probabilidade de incumprimento da dívida soberana portuguesa, num horizonte de 5 anos, baixou para os 22,6%. Ou seja, o país saiu das 10 economias mundiais com maior risco de bancarrota. Em reunião de Conselho de Estado, convocado para o dia de ontem por Cavaco Silva, estiveram os 18 conselheiros no Palácio de Belém. Em cima da mesa, as perspectivas da economia portuguesa no pós-Troika. 7 horas reunidos e as medidas apresentadas foram na direção do estímulo da economia. No dia 13 de maio, o Presidente da República, Cavaco Silva, convocou para o dia de ontem um Conselho de Estado debruçado no tema Perspectivas da Economia Portuguesa no pós-Troika, no quadro de uma união económica e monetária efetiva e aprofundada. Depois de 7 horas de reunião no Palácio de Belém, foi destacada a necessidade de reformas que ajudem ao crescimento, emprego e estímulo à atividade económica. Os 18 conselheiros do Presidente destacaram a necessidade de se fomentar um reforço da coordenação das políticas económicas e da criação de um instrumento financeiro de solidariedade destinado a apoiar as reformas estruturais dos Estados-membros. Foram defendidas medidas para a saída da crise económica, mas para isso as instituições financeiras têm que estar presentes nesta ajuda. Os conselheiros deram especial atenção ao desemprego, defendendo que o Programa de Aprofundamento da União Económica e Monetária tem que apresentar propostas para a União Europeia e os Estados-membros para que ultrapassem esta situação. O secretário do Conselho de Estado abordou ainda no comunicado do órgão a situação da banca e da garantia dos depósitos, afirmando que o Conselho de Estado analisou a instituição dos mecanismos de supervisão, de resolução de crises e de garantia de depósitos dos bancos, um passo da maior importância para corrigir a atual fragmentação dos mercados financeiros da zona euro. Seguimos agora com a atualidade regional. O Movimento dos Cidadãos por Gaia aceitou que Manuel Vieira Machado se candidatasse à presidência da autarquia local, referindo que o concelho necessita de uma alternativa verdadeiramente proveniente da cidadania. O candidato à Câmara de Gaia quis dar a entender que as candidaturas que estão em eleição são pouco representativas para uma alternativa. A escolha das assinaturas, indispensáveis na formalização do grupo de cidadãos eleitores de Vila Nova de Gaia, terá início no próximo sábado. Se a privatização da ANA Aeroportos foi feita em tempo recorde pelo Governo, o mesmo não se pode dizer acerca do processo que a Câmara do Porto quer levar avante para reaver o que investiu no aeroporto Francisco Sá Carneiro. Um braço de ferro que está longe do fim, até porque a autarquia já fez questão de informar a Vinci, que é a empresa vencedora do concurso público, de que detém em seu nome 88% do espaço total do aeroporto Francisco Sá Carneiro, relativos a terrenos que a Câmara teve de expropriar. Lembre-se que em dezembro a Câmara do Porto interpôs uma ação contra o Estado para que este lhe pague 67,8 milhões de euros pela privatização da ANA e, consequentemente, do aeroporto do Porto. No primeiro trimestre de 2013, cada turista gastou em média 283 euros diários nas visitas ao Porto. Um estudo trimestral sobre o perfil do turista que visita o Porto e o norte de Portugal divulga um aumento de cerca de 13% nos consumos médios globais dos turistas que passaram pela região e uma descida no tempo de permanência.
Pela primeira vez, os hostels foram preferidos aos hotéis para passar férias, revela um estudo do Instituto do Turismo. Estes dados reformam a tendência de aumento do consumo já verificado no último trimestre de 2012. Ainda assim, o rendimento médio dos turistas estrangeiros que passaram pela região do norte do país entre janeiro e março diminuiu face ao trimestre equivalente do último ano. Os autarcas do PS do Norte querem uma gestão regional e descentralizada dos fundos comunitários 2014-2020. Manuel Pizarro, líder da Conselhia do PS Porto e candidato à Câmara, disse que os autarcas do Norte não aceitam que os programas verticais de utilização de fundos que dizem respeito a todo o país sejam apenas geridos a partir da região de Lisboa e Val do Tejo. Para o candidato socialista, no Norte há massa crítica, académica, técnica e de recursos humanos que pode assegurar a gestão de um dos programas verticais nacionais dos fundos comunitários. Para Manuel Pizarro, a recuperação do Norte não só tem interesse para a região, como também tem interesse para todo o país. O motor da República é o mote da mais recente exposição da Alfândega do Porto. Para ver estão as viaturas que serviram os presidentes de Portugal a partir da Primeira República e até aos nossos dias. De objetivos traçados e sonhos alcançados, um projeto desde há 5 anos trabalhado está agora em execução. A Alfândega do Porto recebe em exposição permanente o motor da República, os carros dos presidentes. Esta exposição conta a história em 4 rodas dos anos passados em Portugal, desde a Primeira República à democracia, começando pelos coches e terminando nos veículos dos ex-presidentes. Para além de destacar os coches que correspondem ao período da Primeira República e que são de facto viaturas que hoje não encontramos em circulação, só encontramos praticamente como peça de museu, há viaturas como o Rolls-Royce Phantom 5 que temos aqui ao nosso lado, que também se destaca, que corresponde ao período do Presidente Américo Tomás e que também se destaca de entre estas viaturas. São viaturas de grande imponência, de grande aparato e em que se privilegiava algum sentido de ostentação, e que é já muito diferente, por exemplo, do sentido de segurança, comodidade e rapidez dos carros correspondentes ao último período e sobretudo os carros mais recentes do período já pós-25 de Abril. Porém, o sentido patrimonial associado a estas viaturas não existia no começo da República, na medida em que, quando os carros deixavam de servir aos presidentes, eram abatidos ou até mesmo vendidos. Os que restam foram recuperados e restaurados e contam agora uma parte da democracia portuguesa. De alguns deles conhece ainda o paradeiro, pertencem a coleções particulares ou pertencem a museus, outros já conseguiram ser recuperados pela Presidência da República e foram restaurados para constar nesta exposição, mas não a totalidade. Para manter o mesmo brilho de outrora, os veículos serão conservados por um especialista de automóveis da época que garante a conservação desta exposição até o ano de 2025. Porém, os valores inseridos na nossa República não estão apenas representados através das viaturas, mas também através de objetos utilizados pelos ex-presidentes. Uma boa maneira de conhecer a história daqueles que nos representaram e de dar prestígio à cidade do Porto. Que aqui estão presentes os valores da República e pensamos que nas últimas décadas, durante as últimas décadas, nada aconteceu tão significativo como esta exposição. Acho que é uma magnífica exposição que o Porto merece e que pensamos que deve ser visitada por muita gente. De entre os exemplares expostos, destaque para o Packard Super 8, que esteve em serviço do primeiro Presidente da República durante o Estado Novo, Marechal Oscar Carmona, e como última viatura utilizada para Américo Tomás, um imponente Rolls-Royce Phantom 5, que foi utilizado também para transportar a Rainha Isabel I de Inglaterra em 1985, na sua visita a Portugal. Mas acho que os carros que aqui estão são fantásticos, são emblemáticos e a partir deles já se pode contar a história da República Portuguesa, o que será fantástico, nomeadamente para os alunos das diferentes escolas do país. A história da República, em 4 rodas, já pode ser visitada na Alfândega do Porto. O diretor da exposição deixa um apelo. Que nós, portuenses, nós nortenhos, temos mais é que neste momento, a partir do momento em que dispomos desta exposição, vir visitá-la. E é o convite que nós deixamos chegar a todos os cidadãos. É que venham visitá-la, merece. Vão gostar e vai valer a pena.
Foram a loucura dos anos 80 e 90, mas retiraram-se para dar lugar à era digital. Falamos das velhinhas cassetes que podem ser encontradas na Maia, na única fábrica da Península Ibérica que ainda as produz. Longe vão os tempos em que desta fábrica saíam 15.000 cassetes por dia. Hoje, apenas os metaleiros e roqueiros resistem e mantêm viva a cassete. Mas paremos. Voltemos ao início, quando a cassete era o fonograma que mais se vendia. A Edisco é o prosseguimento de uma firma que era Discos Rapsódia, que foi fundada em 1963 e em 1979 foi passada para 4 empregados e com o nome de Edisco. Depois éramos 4 sócios e em 1989 eu fiquei só com a empresa. Nas palavras do próprio, vendiam-se cassetes como quem vendia chicletes. Nós chegávamos a fabricar 1 milhão de cassetes por ano. Temos um artista que era o Nel Monteiro, que vendeu mais de 500.000 cassetes do Azar na Praia e do Retrato Sagrado. E qualquer edição de cassetes que nós fizéssemos, fazíamos sempre à volta de 15.000 a 20.000. Estavam automaticamente vendidas. O que hoje não sucede com o CD. Banhar-nos à praia, fomos tu e eu, mas que grande bronca nos aconteceu. Nel Monteiro foi o artista que mais cópias vendeu, mas outros lhe sucederam, como Armando Cerqueira, bem-humorado, recorda. Estava a gravar aqui uma cassete e ele resolveu vir com um órgão, parecia um órgão de igreja, e mais um conjunto, e estava a gravar uma canção e eu vou-me embora daqui para... E nunca mais acabava. Eu cheguei lá dentro e disse-lhe: ó Silva, então não se acaba aí com... Pá, que pode ser, já ia em 15 minutos de música, pode ser. Tomasse-me 3 a 5 minutos. Ele todo zangado, saiu pela porta fora, foi-se embora. Para mim o espanto, eu vendi 15.000 cassetes daquilo. Mas afinal, como é que se faz uma cassete? Em primeiro lugar, é preciso fazer uma master que duplica o som para o lado A e lado B. A fita é lida e segue para a escrava, como é conhecida a máquina, para que a fita seja gravada. Depois de gravada, é a altura da cassete que ganha a forma. A fita é então colocada dentro do suporte e as cassetes seguem a sua ordem, sem erros ou tropeções. Já só falta a impressão. As cassetes seguem o caminho até serem colocadas na capa. Pouco mais de 100 cassetes vendem por mês, mas até encomendas de Espanha já receberam. O material, esse, começa a escassear. Nós ainda temos muita fita, mas o suporte da cassete há muita dificuldade em conseguir. Certo de que não se irá desfazer das máquinas, Armando Cerqueira pensa um dia deixar um legado. Um museu da cassete para relembrar aos mais esquecidos e ensinar aos mais novos que um dia existiu um suporte de música tão apaixonante. Tiramos agora os pés da terra para conhecer o que fazem os controladores aéreos na nave do aeroporto Francisco Sá Carneiro. Todos nós estamos habituados a ver estas imagens no nosso dia-a-dia. Estradas, carros e mais carros, filas de trânsito, engarrafamentos. Os sinais de trânsito ditam as regras para os automobilistas e os polícias controlam o comportamento dos cidadãos. Mas e no céu? Tiremos então os pés da terra para perceber afinal como é a realidade dos responsáveis pelo controle aéreo, os sinaleiros do céu. Este é o local de trabalho destes profissionais atentos todos os dias às máquinas voadoras. A torre do controlo é responsável pelo tráfego dos aviões no ar e no solo do aeroporto. Por definição, o controle aéreo é a gestão segura, ordenada e expedita dos movimentos das aeronaves. Segurança é a palavra de ordem para um controlador aéreo e este é o conceito mais importante e inerente a todo o funcionamento da aviação. A capacidade de lidar com o stress é um dos requisitos pedidos a um controlador aéreo. As capacidades são várias. Eu acho que o controlador de tráfego aéreo é uma pessoa normal, não é uma pessoa sobredotada. Agora tem que ser uma pessoa com uma capacidade de resistência ao stress bastante grande,
tem que ser uma pessoa metódica, uma pessoa estudiosa, tem também que conseguir ter uma atenção dispersa, porque as solicitações ao desempenhar a função de controle do tráfego aéreo, sejam na frequência dos aviões, sejam no radar, sejam na coordenação do telefone, do colega que está ao lado, então há uma quantidade de solicitações, portanto o controlador tem que ter uma capacidade dispersa bastante boa para conseguir gerir toda a informação que lhe chega. Os controladores de tráfego aéreo são guias para os pilotos que passam pelo espaço aéreo de cada país. Através de radares, os controladores têm acesso a todos os aviões que passam pelo nosso espaço, conseguindo decifrar os aviões que pretendem aterrar no aeroporto, neste caso, no Francisco Sá Carneiro. Antes de 4 minutos de aterrarem, os aviões começam a ser seguidos pela torre de controlo. Para evitar barreiras de comunicação, a língua falada é o inglês e no relógio as horas, minutos e segundos são universais, de modo a evitar as diferenças com o fuso horário. A aviação funciona de uma forma cooperativa e as regras são iguais para todos. As normas que gerem o controle do tráfego aéreo são as mesmas que gerem quem voa. Os controladores de tráfego aéreo são humanos, também podem errar. Estamos treinados para não errar, mas podemos errar. E, no fundo, a aviação funciona de uma forma cooperativa. Se, porventura, um controlador comete um erro, que pode acontecer, os pilotos, se um piloto ou outro controlador se apercebe que houve ali um erro, intervém e pode ir contra essa decisão. Mas nos céus que há um século foram conquistados pelo homem, andam também os pássaros. As aves podem ser vistas como uma ameaça para o bom funcionamento das aeronaves e, por isso, há medidas a ter em conta. Uma delas são os canhões de ar comprimido, que portanto, emitem um som muito alto, idêntico ao disparo de uma arma de fogo, e que assusta as aves. O problema dessa medida é que, com o passar dos anos, os pássaros habituam-se. A outra medida mais eficaz são aves de rapina. Temos neste momento 3, se não me engano, 3 aves de rapina no aeroporto, que são a medida mais eficaz que há. No entanto, não é controlável a 100%, evidente, não é? A natureza. A formação é intensa e a atenção tem que estar sempre em estado de alerta. Nada aqui pode ser descuidado. De pés assentes na torre de controlo, mas de cabeça sempre no ar, estão os sinaleiros do céu. Marinha, Vila Nova de Gaia, a Junta de Freguesia proporcionou um dia diferente aos alunos da 3ª classe, levando-os numa visita ao Convento Corpus Christi, às Caves do Vinho do Porto e ainda ao Mosteiro da Serra do Pilar. A Junta de Freguesia de Marinha proporcionou um dia único aos alunos do 3º ano das escolas da freguesia. Logo pela manhã, os alunos das escolas da Praia e do Marco foram contemplados com uma visita ao Convento Corpus Christi, às Caves do Vinho do Porto, ao Mosteiro da Serra do Pilar, entre muitos outros pontos históricos. Para o Presidente da Junta de Freguesia, Joaquim Leite, esta é uma iniciativa que há 12 anos faz parte do plano de educação das escolas de Santa Marinha. Enquadra-se numa aula pedagógica que nós entendemos que ser de grande interesse para a educação e de grande interesse também para a freguesia. Santa Marinha tem um centro histórico rico em património e beleza natural, com paisagens para o Rio Douro que podem ser vistas e contempladas através de uma viagem no teleférico entre o cais da cidade de Gaia e o tabuleiro superior da Ponte Dom Luís. Este foi um dos pontos mais apreciados. Não vem aí a professora! Olha, ali! É um visto, olha para trás! Pois é! Santa Marinha tem um centro histórico digno de ser conhecido pelos jovens. Esta visita de estudo é uma mais-valia para os alunos, na medida em que incute nas crianças o valor patrimonial de uma forma mais benéfica e interessada. Estas aulas fazem aquilo que nós demoramos muito mais tempo a fazer dentro da sala de aula, porque deixa muito mais recordações nos meninos e é vivido, por isso eles vão se lembrar sempre do que aprenderam hoje, de certeza. Na passagem pelo quartel, o comandante mostrou a sua satisfação em receber os alunos. É para nós uma satisfação podermos receber os jovens da Junta de Freguesia de Santa Marinha e poder proporcionar uma visita às nossas instalações,
e conviver com eles e mostrar aquilo que nós fazemos aqui diariamente. A visita terminou com a habitual fotografia de grupo, junto ao monumento de homenagem aos militares falecidos em defesa da pátria. É caso para dizer, para o ano há mais. Seguimos agora com o comentário neste Jornal Regional, hoje com António Meira. António, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde. Vamos falar sobre a dívida soberana, afinal os portugueses ficaram a conhecer melhor a dívida e o seu peso a partir ali de 2011, antes de pedirmos ajuda para resgatar o país, mas a dívida acumula-se, não é de agora, acumula-se ao longo dos anos. António, em leves traços, o que é a dívida soberana de um país? Como é que se define a dívida soberana e como é que se contabiliza? A dívida soberana é as necessidades que o país tem de financiamento. Portanto, o país, quando não produz o suficiente, tem um déficit, ou quando não arrecada os impostos que cubram as despesas ou os gastos orçamentais, necessita de se financiar. E há muitas formas de financiamentos. Há países que se financiam internamente, como o Japão, por exemplo, e há países como Portugal que têm um financiamento híbrido, tanto se financia internamente como no exterior. No caso português, creio que a dívida pública portuguesa está cerca de 80% na mão de investidores estrangeiros. O que há alguns perigos. O que há perigos, exatamente. Portanto, o Japão tem um rácio de dívida pública na ordem dos 200%, não há grande perigo porque ela está na mão dos japoneses, não é? Superior à de Portugal, mas a diferença é que os investidores são cidadãos do Japão e não são externos, não é? Portanto, não fazem subir os juros e não obrigam o país a financiar-se aos juros que nós tivemos em 2011. Exato. O António preparou dois gráficos e eu peço exatamente ao nosso realizador para lançar o primeiro. Este é um gráfico interessante, António, porque traz-nos aqui a perspectiva histórica do peso da dívida no PIB, desde a monarquia liberal. Como é que interpreta este gráfico? Há 4 fases, portanto aqui tenho um gráfico desde 1850 até 2011, portanto é um gráfico bastante atualizado e aqui retira-se pelo menos 4 leituras. No tempo da monarquia, portanto a monarquia cai por causa da dívida pública, basta olhar aqui para o gráfico, porque há descontentamento, portanto, há dificuldades de financiamento naquela altura. Depois, há uma instabilidade no país, até que entra o António Oliveira Salazar para Ministro das Finanças, em 1926. Portanto, uns anos antes tínhamos atingido o pico máximo da dívida até ali, nos últimos 70 anos, nessa data. E agora, os portugueses vão perceber porque é que se fala que nós só teremos a dívida pública nos 60% daqui a 30 ou 40 anos. Porque o Salazar andava com a dívida, quando o Salazar entra para Ministro das Finanças, a dívida toca quase os 70%. Exatamente. E ele demorou 50 anos a corrigir a dívida pública. A colocá-la em níveis quase de 20. Em níveis muito bons. É evidente que isto traz outros problemas. Exatamente, não existiria proteção social, aquela que existe agora. Não havia desenvolvimento. Nem desenvolvimento do próprio país. As taxas de juros eram 2%. Na década de 60, o spread que a banca praticava em Portugal era 2%. Portanto, era um spread muito bom. Muito bom. Agora, não havia investidores. O que é que acontece depois, então, com o 25 de Abril? O país começa a desenvolver-se, a crescer, a precisar de dívida. Há aqui uma terceira fase, que é, após 25 de Abril, começa a crescer exponencialmente até ao fim do século XX. E há outra fase, que é no início do século XX. E o que é que aconteceu nesta primeira década? No início do século XX, que iremos ver no gráfico à frente, que consegue-se ver melhor, nomeadamente em 2005 e 2006, não tem, isto sem qualquer conotação política, mas foi quando o governo socialista do José Sócrates entra no poder. Mas ao nível mundial e até europeu, o que é que acaba por acontecer ali entre 2005 e 2010, na zona euro, pelo menos? Nada de especial.
não acontece na zona euro e a nível mundial, não acontece, todas as economias estão a crescer. Portugal é um caso à parte. Aliás, a Grécia também o será, a Irlanda? A Grécia também o será e a Irlanda, mas a nível mundial há economias que crescem razoavelmente, os Estados Unidos crescem, a Alemanha também, a Inglaterra também, os países emergentes também. A China, a Índia, o Brasil também crescem, portanto não há razões para... O petróleo estava a níveis bastante baixos, portanto o petróleo tocou o máximo em agosto de 2007 ou 2008, foi 2008, que foi 147 dólares. E a partir daí é que começam os problemas, portanto, mas a nossa dívida já estava a crescer Mas porquê que a dívida crescia, António? A dívida crescia foi investimento, foi... A dívida crescia porque começaram a surgir déficits elevados. Todos recordamos da primeira-ministra, do primeiro-ministro Manuel Ferreira Leite, que já, o Ministro das Finanças, exatamente, que já havia problemas no tempo do governo do PSD com o déficit orçamental. E foi aí que o governo caiu, depois caiu também o de Santana Lopes. Aí eu acho que houve um encapotamento do presidente do Banco de Portugal, o Dr. Vítor Constâncio. Ou seja, escondendo as condições do país. Eu vou chamar o segundo gráfico para analisarmos, uma vez que estamos um pouco em cima também do tempo deste documentário. O que é que nós temos aqui neste gráfico, portanto, António neste Meira? gráfico verificamos que no início do século XXI, mais concretamente em 2005, até à atualidade, portanto, repare, há um crescimento aqui que é brutal. Em 2005 está ali uma linha tracejada que são os 60%. Os tais ideais e o tal teto máximo para a dívida. Exato. E a partir daí isto tem uma subida inexplicável. O facto é que mesmo com a austeridade a dívida continua a crescer. Este gráfico só mostra até aos 90%, mas a dívida já ultrapassou os 120%. Os 120%, exatamente. Porquê é que a dívida continua a aumentar mesmo com medidas de austeridade? A dívida continua a aumentar mesmo com medidas de austeridade. E o abrandamento do investimento público, na minha opinião. Isto funciona assim nas economias modernas. Quando há uma contração económica, os governos deveriam ter amealhado dinheiro ou receitas para poderem investir em infraestruturas ou obras públicas. Portugal não conseguiu fazer isso e, portanto, a dívida pública irá continuar a aumentar, pelo menos nos próximos 2 anos, porque o nosso PIB nominal desceu, os impostos subiram demasiado, isso contrai o investimento e contrai o consumo. Na minha opinião, só à custa de muito desemprego e à custa de muitas falências, é que, à custa disso, infelizmente à custa disso, é que se poderá vir a resolver parte do problema. Não parece que seja o aumento de impostos que venha a resolver este problema. Antes, pelo contrário. Vai agravá-lo. Vai agravar o problema. Este será um assunto que certamente vamos tocar mais vezes, uma vez que diz respeito a todo o país e a todos os cidadãos nos próximos comentários. Até 2/8. António Meira, obrigada pelo seu comentário. E seguimos agora com a previsão do tempo para amanhã. Céu limpo a pouco nublado, são as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Quanto às máximas, 21 graus para o Porto, 24 é a máxima prevista tanto para Lisboa como para Faro. A informação está de regresso à Regiões TV mais logo. Até lá, tenha uma boa noite.